Atue diante da dor. Lições estoicas para a verdadeira força. O instante em que a dor bate à porta é como uma fissura aberta no chão sob os nossos pés. De repente, o terreno que parecia firme se rompe e o ar se torna pesado, o coração acelera e toda a segurança que acreditávamos possuir se desfaz diante de nós. Esse primeiro impacto é sempre avassalador, porque ele carrega não apenas a experiência em si, mas também o choque da surpresa, o desmoronamento da rotina e a sensação de impotência. O sofrimento não chega com cortesia. Ele entra como um intruso que arromba as portas da casa e espalha a desordem. E diante desse invasor, o que nos resta é escolher. Ou reagimos no caos entregues ao desespero, ou tentamos respirar fundo e construir ali mesmo uma clareza que pode se tornar o início da verdadeira força. Muitos acreditam que a dor começa e termina no acontecimento externo. Mas a verdade é que o acontecimento é apenas a fagulha. A chama que consome ou aquece depende da interpretação que damos a essa fagulha. É nesse ponto que os estoicos se diferenciavam. Eles não negavam o sofrimento, tampouco fingiam que não doía. Eles sabiam que negar a realidade é como soprar contra o vento, inútil e exaustivo. O que eles faziam era acolher a dor como um fato bruto da existência e então perguntar a si mesmos: o que posso aprender com isso? Como posso me tornar mais firme a partir deste instante? Marco Aurélio escreveu inúmeras vezes que cada revés era, na verdade, uma oportunidade de exercitar virtudes. O que parecia castigo se tornava campo de treinamento. O impacto inicial era transformado em alavanca de crescimento. Esse primeiro momento, tão curto e tão intenso, é uma encruzilhada silenciosa. De um lado está a reação instintiva, revolta, descontrole, autocomiseração. Do outro lado está a atitude de quem respira, observa e decide responder com razão e coragem. Não se trata de apagar a dor, mas de não permitir que ela seja a senhora de suas decisões. Epicteto dizia que não são os fatos que nos atingem, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Essa frase revela que o golpe que recebemos não é a sentença final, mas o início de um diálogo interno sobre como queremos enfrentar aquilo que não controlamos. É nesse exato instante que o caráter começa a ser forjado. Assim como o ferro precisa do fogo para se tornar mais resistente, o espírito precisa do choque da dor para descobrir sua própria solidez. Se tudo ao nosso redor fosse sempre previsível, se nunca houvesse falhas, traições ou perdas, viveríamos em uma espécie de sonho frágil, sem conhecer de fato nossa profundidade. É o impacto da dor que revela quem somos sem máscaras. Ela arranca de nós as ilusões que alimentamos sobre controle absoluto e nos obriga a olhar para aquilo que realmente temos, a liberdade de escolher nossa postura diante do inevitável. Pense na imagem de um guerreiro surpreendido por uma emboscada. Ele não pediu por aquilo, não teve tempo de preparar suas defesas, mas ainda assim possui um poder que ninguém pode roubar: decidir como vai reagir. Ele pode entrar em pânico e perder suas forças no medo, ou pode organizar seu espírito, firmar o olhar e lutar com a clareza de quem entende que a vitória não está apenas no campo externo, mas também no domínio interno. Assim também é a experiência humana. O choque da dor é a emboscada que a vida nos prepara. E o que diferencia os que sucumbem dos que se fortalecem não é a intensidade da emboscada, mas a qualidade da resposta. Esse momento inicial também nos mostra que a dor é um lembrete da nossa fragilidade e, ao mesmo tempo, da nossa capacidade de transcendê-la. No instante em que ela bate à porta, percebemos que não temos o controle sobre os acontecimentos, mas temos o poder de controlar nossa mente. Essa é a chave de toda a filosofia estoica: aceitar a realidade sem resistência e agir sobre aquilo que está ao nosso alcance. A dor é inevitável, mas o sofrimento prolongado nasce da recusa em lidar com ela de forma clara e racional. Quando você decide enfrentar esse impacto com firmeza, algo em seu interior se reorganiza e você descobre que a vida não lhe tirou tudo, apenas lhe deu a chance de provar a si mesmo que pode suportar. É preciso coragem para permanecer ereto diante da dor. Não porque a dor seja pequena,
mas porque a mente humana é capaz de algo maior. A cada golpe que a vida nos oferece, há também a chance de responder com grandeza. O instante em que a dor bate à porta não é apenas uma cena de destruição, é também a abertura de um portal. Você pode atravessar esse portal arrastado, sentindo-se derrotado, ou pode atravessá-lo com a consciência de que está sendo chamado a crescer. Essa decisão, silenciosa e invisível aos olhos do mundo, é o que define a verdadeira força. Quando a dor chega, você pode ser arrastado, ou pode se firmar como quem encara uma tempestade, sabendo que não pode controlá-la, mas pode controlar o próprio leme. É nesse instante que se decide se você será apenas vítima das circunstâncias ou autor da sua própria transformação. O impacto dói, mas também revela, e ao aceitá-lo como parte do caminho, você se aproxima da liberdade que os estoicos consideravam a mais alta conquista. A liberdade de ser senhor de si mesmo em meio ao caos. O peso invisível da negação se instala de forma sorrateira. Quando a dor chega, a reação imediata de muitos é recusar o acontecido, como se a recusa pudesse apagar o fato. Mas negar é como tentar empurrar um rio com as mãos. A corrente não desaparece, apenas se acumula e volta com mais força. No instante em que nos recusamos a aceitar a realidade, criamos uma cadeia de ilusões que pesa mais do que o próprio sofrimento inicial. É como se, além da ferida, passássemos a carregar também o fardo de manter uma mentira dentro de nós. Essa mentira exige esforço constante para ser sustentada, e cada esforço acrescenta um novo elo à corrente que nos prende. Os estoicos sempre alertaram que o sofrimento não se multiplica pela dor em si, mas pelo julgamento que fazemos dela. A negação é um desses julgamentos. Ao dizer para si mesmo, isso não aconteceu, ou isso não pode ser real, você se coloca em guerra contra algo que já está consumado. Essa guerra não tem vitória possível. Ela consome energia, rouba a serenidade e paralisa a ação. A negação transforma o inevitável em insuportável. Ao invés de olhar a ferida, você finge que não existe, e assim impede que cicatrize. O que poderia ser enfrentado e superado em um tempo justo se prolonga indefinidamente. O peso invisível dessa atitude é traiçoeiro porque à primeira vista parece alívio. Negar é como aplicar um anestésico superficial. Por um instante, você se convence de que a dor sumiu, mas logo ela retorna ainda mais intensa, porque nada foi tratado de verdade. Esse mecanismo tão comum é a raiz de muito sofrimento prolongado. Quantas pessoas vivem anos presas a um luto que nunca foi elaborado porque se recusaram a olhar a perda de frente? Quantas relações são prolongadas em ruínas porque alguém insiste em negar o que já terminou? O mesmo ocorre nos fracassos pessoais. Em vez de admitir que algo não funcionou, preferimos inventar desculpas para preservar o orgulho, e assim carregamos por mais tempo o peso de uma história que já poderia ter sido encerrada. Epicteto dizia que quem luta contra a realidade sempre perde, e perde com sofrimento. A negação é exatamente essa luta inútil. Ela nos mantém ocupados com a ilusão de controle, mas na verdade nos aprisiona em um ciclo sem fim de frustração. A cada vez que fingimos que nada aconteceu, aumentamos a distância entre o que é e o que desejamos que fosse. Essa distância é o espaço onde nasce a angústia. Quanto maior a distância, maior o peso invisível que carregamos. A aceitação, por outro lado, não elimina a dor, mas dissolve essa distância. Aceitar não é concordar nem gostar do que aconteceu, é apenas cessar a guerra contra o inegável. Negar a dor também nos impede de acessar as lições que ela carrega. A ferida não vista nunca revela o que tem a ensinar. Ao recusar enxergar o sofrimento, nos fechamos para o processo de crescimento que só pode surgir do enfrentamento. É como recusar-se a abrir uma carta porque suspeitamos que ela traga más notícias. A carta continua lá, intacta, e o conteúdo não deixa de existir. O atraso em abri-la apenas prolonga a ansiedade. Assim também é com a dor. Enquanto insistimos em negar, adiamos o aprendizado e carregamos a tensão de algo que sabemos, em silêncio, que ainda precisa ser enfrentado. O peso da negação
também corrói lentamente a confiança em nós mesmos. Quando fugimos da realidade, sabemos, ainda que inconscientemente, que estamos sendo covardes. Esse conhecimento silencioso nos enfraquece, pois a mente percebe a contradição entre o que fingimos e o que é verdadeiro. E cada vez que fugimos, reforçamos a ideia de que não somos capazes de suportar, de que precisamos esconder-nos. O resultado é uma vida de fragilidade, onde cada novo golpe parece insuportável, porque nunca aprendemos a lidar de fato com nenhum deles. Os estoicos, ao contrário, viam a aceitação como libertação. Ao aceitar a dor, mesmo que doa profundamente, a alma encontra espaço para respirar. O sofrimento existe, mas deixa de ser multiplicado pela mentira da negação. Aceitar é como colocar os pés firmes no chão instável e dizer a si mesmo: estou aqui e posso suportar. Essa postura não diminui o peso da realidade, mas retira de nós o fardo adicional que a mente cria quando insiste em fugir. A vida não pede nossa permissão para ferir. Ela apenas segue o curso. Mas cabe a nós decidir se viveremos curvados sob o peso invisível de negar o que já é, ou se teremos coragem de enfrentar a verdade nua e dura. Essa coragem não elimina a dor, mas devolve a leveza da clareza. Negar é como viver com correntes presas ao corpo. Aceitar é quebrar os elos e recuperar o movimento. Quando paramos de resistir ao inevitável, não ficamos livres da dor, mas ficamos livres do fardo desnecessário que a negação sempre acrescenta. O silêncio como primeira arma é uma das atitudes mais subestimadas quando a dor se manifesta. Muitos acreditam que a reação imediata deve ser gritar, se debater, procurar explicações ou respostas apressadas. Mas os estoicos enxergavam o poder de algo que parece simples: parar e silenciar. Esse silêncio não é passividade, não é desistência, mas uma postura deliberada de controle. É o espaço que se abre entre o impacto e a resposta. O intervalo em que a mente decide se vai ser arrastada pelo turbilhão ou se vai manter o comando. Nesse instante, o silêncio se torna uma armadura invisível, a primeira defesa contra a tempestade. Quando o mundo desaba sobre nós, é natural querer agir de imediato, mas a pressa quase sempre nos coloca em caminhos de mais dor. O silêncio nos dá uma visão mais nítida. É como se diante de um incêndio, antes de correr sem direção, você respirasse fundo e observasse para onde as chamas se movem. Esse respiro é o que define a diferença entre perder-se no fogo ou encontrar a saída. Epicteto dizia que não podemos controlar o que nos acontece, mas podemos controlar nossa atitude. O silêncio é o primeiro passo dessa atitude, porque ele interrompe a reação automática e cria a possibilidade da escolha consciente. O poder desse silêncio está em quebrar o ciclo da impulsividade. Ao invés de responder com raiva, pânico ou desespero, você suspende a resposta e cria um espaço interno. Nesse espaço, a dor não desaparece, mas perde o domínio absoluto. Você começa a ver que a situação é difícil, mas não é maior que sua capacidade de suportar. O silêncio, nesse sentido, é a pausa que devolve dignidade ao espírito. Ao calar, você se ouve. Ao calar, você percebe que ainda possui dentro de si um centro que não pode ser atingido. Essa descoberta é uma das maiores forças que um ser humano pode conquistar. Muitos confundem silêncio com fraqueza. Acreditam que calar é se submeter. No entanto, o silêncio que nasce da consciência é a recusa a ser escravizado pela dor. Ele é um gesto de soberania. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que, em meio ao caos, é preciso encontrar o lugar dentro de si onde nenhuma perturbação entra. Esse lugar só pode ser acessado quando paramos o ruído externo e interno. O silêncio, então, não é ausência de ação, mas a ação mais estratégica que se pode tomar no primeiro embate. Ele é o campo onde o inimigo espera gritos e recebe calma, onde o sofrimento espera desespero e encontra clareza. A prática desse silêncio pode parecer impossível em meio ao impacto, mas é justamente no impacto que ele revela sua utilidade. Ao se manter calado por alguns instantes diante de uma notícia devastadora, você poupa a si mesmo de palavras
que poderiam agravar a ferida. Ao se conter quando a raiva tenta dominar, você protege seus relacionamentos de cicatrizes irreversíveis. Ao suspender julgamentos imediatos, você dá à sua mente a chance de se reorganizar e avaliar o que realmente precisa ser feito. O silêncio não resolve tudo, mas abre espaço para que a razão comece a agir. É como limpar o terreno antes de construir uma fortaleza. Sem esse espaço, qualquer construção desmorona. Esse silêncio também é uma forma de respeito a si mesmo. Ele é a declaração de que você não será manipulado pelas circunstâncias. Ele diz à dor: você chegou, mas não terá a última palavra. Essa postura muda completamente o jogo, porque desloca o poder do acontecimento externo para a sua decisão interna. E quando você começa a perceber que essa decisão está em suas mãos, algo muda. A dor continua presente, mas deixa de ser absoluta. Você passa a enxergar que ainda tem escolha, e essa escolha é o início da liberdade. Ao longo da vida, todos seremos confrontados por perdas, rejeições e golpes inesperados. O instinto é reagir, mas a sabedoria é pausar. O silêncio é como uma espada embainhada. Não se trata de não lutar, mas de escolher o momento certo de desembainhá-la. Essa disciplina transforma o caos em oportunidade. Quando você consegue silenciar no auge da dor, a mente encontra uma clareza que não viria de outra forma. O silêncio revela a força escondida por trás da reação. E é nessa revelação que se inicia o processo de transformar sofrimento em poder interior. O silêncio como primeira arma não é um convite à apatia, mas uma prova de coragem. Poucos conseguem resistir ao impulso de reagir. Poucos têm a disciplina de conter a língua e acalmar o espírito. Mas aqueles que praticam essa escolha experimentam algo que parece paradoxal. Em meio à maior dor, surge uma paz firme, uma paz que não nega a realidade, mas a enfrenta com lucidez. E essa lucidez é o primeiro degrau para a verdadeira força que os estoicos tanto defenderam. A coragem de nomear a ferida é um gesto de profunda honestidade consigo mesmo. Quando a dor chega, a tendência natural é escondê-la sob palavras vagas, minimizar o impacto, ou até criar histórias que disfarcem sua intensidade. Mas a mente só encontra clareza quando ousa encarar a dor em sua forma nua, sem máscaras. Nomear a ferida é como acender uma luz em um quarto escuro. O que antes era apenas sombra assustadora se revela em contornos definidos. Dizer a si mesmo: eu perdi, fui traído, fracassei, estou sofrendo, não aumenta a dor, apenas lhe dá forma. E aquilo que ganha forma pode ser enfrentado. Os estoicos não pregavam indiferença, mas exatidão. Eles entendiam que a linguagem molda a mente. Ao nomear o sofrimento com clareza, você remove o excesso de dramatização e também elimina a confusão. O que dói não é mais um monstro difuso, mas um fato concreto. Essa atitude exige coragem, porque significa abandonar as ilusões de que está tudo bem, de que nada aconteceu, ou de que pode continuar vivendo como antes. A coragem de nomear a ferida é o primeiro passo para transformá-la em sabedoria. Muitos passam anos presos em dores que nunca tiveram coragem de definir. Carregam um vazio que não sabem descrever, uma raiva que não conseguem admitir, uma perda que fingem não existir. Esse silêncio distorcido se torna corrosivo, pois aquilo que não é nomeado se torna uma sombra permanente que invade todos os aspectos da vida. Ao contrário, quando a dor é chamada pelo nome, ela perde parte do seu poder, não porque desapareça, mas porque deixa de dominar no invisível. Você passa a enxergá-la como uma presença que pode ser administrada. Marco Aurélio aconselhava a si mesmo a olhar cada coisa pelo que ela é, sem acrescentar nem retirar nada. Se há dor, que seja chamada de dor. Se há perda, que seja reconhecida como perda. A mente encontra liberdade na precisão. Essa clareza dissolve os exageros que o sofrimento costuma trazer. Ao dizer "fui ferido", você evita cair na narrativa de que sua vida inteira é apenas ferida. Ao dizer "estou triste", você não transforma a tristeza em eternidade, mas a reconhece como estado momentâneo.
Nomear é delimitar, e delimitar é começar a controlar. Essa coragem não é apenas racional, mas profundamente prática. Ao identificar a dor, você também pode identificar o que está sob seu controle e o que não está. Se o sofrimento vem de uma perda irreversível, como a morte de alguém, não há ação que traga a pessoa de volta. Mas há ação possível sobre como você escolhe viver a memória. Se a dor vem de uma traição, não se pode mudar o ato, mas se pode escolher não viver em constante repetição da cena. Quando a ferida é nomeada, o caminho de ação se torna visível e, mesmo que seja estreito, ele existe. Nomear a ferida também significa não ter medo de parecer vulnerável. A cultura frequentemente ensina que reconhecer a dor é sinal de fraqueza, mas a fraqueza está justamente em fingir que nada aconteceu. A verdadeira força nasce do reconhecimento. Quando você diz a si mesmo, "Isso me atingiu", não está se diminuindo, mas demonstrando maturidade. Porque só quem reconhece o impacto pode escolher como vai reagir. Fingir invulnerabilidade é como ignorar um corte profundo e recusar o curativo. Pode parecer resistência, mas é apenas cegueira. O processo de dar nome ao sofrimento também o integra à sua história. Aquilo que não é nomeado fica fora da narrativa da vida, como uma sombra à margem. Mas quando você chama pelo nome, a dor passa a fazer parte do caminho que o formou. Isso não significa que ela define quem você é, mas que ela se torna um capítulo de aprendizado. A ferida nomeada deixa de ser segredo para se tornar testemunho. É por isso que tantas vezes olhamos para trás e conseguimos enxergar em dores antigas o alicerce de forças atuais. Mas isso só é possível porque em algum momento tivemos a coragem de reconhecer o que aconteceu. Os estoicos sabiam que a vida seria inevitavelmente marcada por perdas e golpes. Não se tratava de eliminá-los, mas de encará-los com a clareza que o auto-engano nunca permite. A coragem de nomear a ferida é a recusa a viver nas sombras. É o ato de abrir os olhos, mesmo quando a visão é dolorosa, porque somente a visão clara permite seguir adiante. Quando você dá nome ao que o atinge, começa a abrir o espaço necessário para a cicatrização. E cada passo nessa direção é um passo de libertação. Assim, a ferida não nomeada continua a governar no silêncio, mas a ferida reconhecida se transforma em ponto de partida. Dizer "isso me feriu" é o gesto que rompe o domínio da dor sobre você. Reassumir que, embora a vida possa ferir, sua mente ainda pode escolher transformar esse ferimento em sabedoria. E esse ato de coragem é o que abre caminho para a verdadeira força. O treinamento oculto do destino se revela quando percebemos que cada dor traz consigo não apenas sofrimento, mas também um exercício secreto para a alma. Aos olhos comuns, a dor parece apenas um fardo injusto, algo que deveria ser evitado a todo custo. Porém, sob a perspectiva estoica, cada impacto doloroso é um campo de instrução invisível, preparado pela própria vida para nos fortalecer. É como se cada ferida fosse um instrutor silencioso, que não fala por palavras, mas por provas. Não escolhemos a matéria desse treinamento. Não decidimos quando começa, nem quando termina, mas somos avaliados em cada resposta que damos diante dele. Muitas vezes, acreditamos que estamos sendo punidos pelo acaso. No entanto, é justamente nesses momentos que o destino nos coloca frente a frente, com a oportunidade de nos tornarmos mais resistentes. A perda que nos arranca lágrimas é também a lição que ensina a soltar o que não depende de nós. O fracasso que humilha é também o treino que desenvolve humildade e disciplina. A rejeição que fere é o exercício de independência e autossuficiência. Se olharmos com atenção, veremos que a vida não desperdiça dor. Cada golpe traz embutido um propósito de instrução, ainda que não o compreendamos de imediato. Epicteto, que viveu sob correntes e humilhações, entendia isso com clareza. Ele dizia que não devemos pedir à vida que seja como queremos, mas desejar que ela seja como é. Esse pensamento pode parecer duro, mas contém uma verdade libertadora. O destino se encarrega de nos treinar. Não é um inimigo que deseja nos destruir,
mas um mestre que deseja nos moldar. O treino não é suave, não vem com explicações claras, mas se revela no caráter que formamos após atravessar cada desafio. Quem olha para trás, depois de suportar, percebe que o peso da dor foi também o peso que construiu músculos invisíveis. Esse treinamento oculto não se anuncia, e por isso é tão desafiador. Ele chega disfarçado de perdas, de desilusões, de obstáculos inesperados. O que diferencia aqueles que saem fortalecidos dos que permanecem quebrados é a disposição de aprender com o que foi imposto. Resistir ao treino é recusar o crescimento. Aceitá-lo é abrir-se para um tipo de evolução que não vem dos livros nem das palavras, mas da experiência direta da vida. É por isso que muitos só encontram grandeza após terem atravessado grandes sofrimentos. A alma lapidada pela dor carrega uma profundidade que não poderia ser adquirida de outro modo. Esse treinamento também revela a verdade sobre nossas prioridades. Ao sermos testados, percebemos o que realmente importa e o que era apenas ornamento. A vida, com sua forma severa, retira de nós tudo aquilo que nos enfraquece, deixando apenas o essencial. Cada perda, cada golpe, cada decepção funciona como um corte que elimina o excesso, e quanto mais somos depurados, mais nos aproximamos de uma força que não depende de circunstâncias externas. Essa força não se exibe, não busca aplauso, mas se torna firme como uma rocha em meio à tempestade. É preciso coragem para olhar a dor e enxergar nela uma oportunidade de treino. É mais fácil se colocar no papel de vítima, acreditar que tudo conspira contra você. Mas a visão estoica vai além. Ela convida a interpretar cada experiência como parte de uma educação mais ampla. A disciplina que nasce do sofrimento não é imediata, é construída lentamente, com cada escolha de suportar em vez de fugir. Cada vez que você suporta, acrescenta uma camada de fortaleza à sua alma. Cada vez que recusa o papel de vítima, reforça sua capacidade de agir com clareza. É assim que o treino invisível cumpre seu propósito. O destino, em sua dureza, não precisa de aplausos. Ele cumpre seu papel sem pedir permissão. Cabe a nós decidir se esse treino será desperdiçado ou aproveitado. Quando alguém passa pela vida tentando evitar toda a dor, também evita todo o fortalecimento. Mas quem encara cada golpe como um exercício, entende que não há derrota total. Mesmo no sofrimento mais intenso, há sempre algo a ser treinado: paciência, coragem, resistência, humildade, compaixão. Esses valores não nascem no conforto, mas no confronto. E é justamente por isso que a dor se torna a maior escola da existência. Assim, o treinamento oculto do destino não é uma maldição, mas um presente disfarçado. Ele nos mostra que somos muito mais fortes do que acreditávamos. O que hoje parece um peso insuportável, amanhã pode se revelar como o exercício que nos tornou capazes de carregar muito mais. O que agora parece injusto pode ser a preparação silenciosa para uma vida de maior sabedoria. Quando entendemos isso, paramos de perguntar por que eu, e passamos a perguntar como posso me tornar melhor a partir disso. E nessa mudança de pergunta, encontramos a verdadeira essência do aprendizado estoico. A dor não é apenas sofrimento, é também instrução. Quando a dor revela o que importa, ela se torna um filtro implacável que separa o essencial do supérfluo. Em meio ao choque, tudo aquilo que parecia urgente e necessário perde valor diante da realidade crua do sofrimento. É nesse instante que percebemos que muitas das nossas preocupações diárias eram pequenas distrações. A dor corta essas camadas e nos coloca frente a frente com o núcleo da vida. Ela pergunta de forma silenciosa: o que realmente tem peso para você? O que vale o seu esforço? O que permanece quando tudo ao redor desmorona? Essa revelação não é suave, mas é clara. E é essa clareza que pode transformar a maneira como vivemos. Quantas vezes passamos dias consumidos por detalhes sem importância, por ofensas pequenas, por desejos fúteis? Quando a dor chega, ela varre tudo isso de uma só vez. Uma perda nos lembra da brevidade da existência e da fragilidade dos relacionamentos. Uma doença nos mostra que, sem saúde,
todos os planos se tornam frágeis. Um fracasso nos obriga a rever prioridades, questionando se estávamos de fato perseguindo algo significativo ou apenas distraídos em uma corrida vazia. É doloroso admitir, mas a dor possui uma honestidade brutal. Ela não negocia, não faz rodeios, apenas mostra. E aquilo que ela mostra não pode ser ignorado. Os estoicos viam nessa revelação um presente oculto. Marco Aurélio insistia que devemos viver cada dia como se fosse o último, porque apenas assim entendemos a urgência do que realmente importa. Quando a dor se instala, essa lição deixa de ser uma ideia e se torna uma realidade. De repente, percebemos que tempo, atenção e energia não são recursos infinitos e que desperdiçá-los com o supérfluo é uma das maiores perdas. A dor expõe essa verdade sem delicadeza, mas com precisão. E quem tem olhos para enxergar encontra nessa experiência a chance de alinhar sua vida com o que tem valor real. Essa revelação pode ser devastadora, porque ela nos obriga a reconhecer quantos anos investimos em coisas que não tinham importância. Mas, ao mesmo tempo, pode ser libertadora, pois nos dá a oportunidade de corrigir o curso. Quando a dor mostra que um bem material não tem peso diante da perda de uma pessoa amada, aprendemos que vínculos são mais importantes que posses. Quando percebemos que a aprovação dos outros não sustenta em momentos de crise, aprendemos que o respeito por nós mesmos é mais sólido que qualquer aplauso. A dor ensina a força que nem tudo merece nossa devoção e que investir no que é essencial é a única forma de viver com sabedoria. A clareza que surge nesses momentos pode ser o início de uma transformação profunda. Muitos só mudam o rumo da vida depois de um golpe duro. É como se a dor funcionasse como um alarme que desperta a alma de um longo sono. Aquilo que antes parecia fundamental perde cor, e o que antes era negligenciado ganha centralidade. Você passa a valorizar a presença de quem ama, a simplicidade dos momentos, a integridade de suas escolhas. O sofrimento, nesse sentido, purifica o olhar. Ele nos força a abandonar ilusões e nos conduz ao que é sólido. Essa purificação também fortalece a disciplina. Quando sabemos o que realmente importa, gastamos menos energia com distrações. A vida ganha foco, a mente ganha serenidade. Isso não significa que não haverá dor, mas significa que a dor não será desperdiçada. Cada golpe deixa de ser apenas ferida e se torna também um lembrete. Lembrete de que a vida é breve, de que a felicidade não está no acúmulo de coisas, mas na coerência com nossos valores. Lembrete de que a força verdadeira não nasce do controle das circunstâncias, mas do alinhamento entre o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos. Esse processo não acontece sem resistência. A alma se debate contra a perda das ilusões, porque nelas havia conforto. Mas quando a dor destrói essas ilusões, ela também abre espaço para algo mais sólido. É nesse espaço que podemos reconstruir nossa vida de maneira mais fiel ao que realmente importa. A dor não é apenas uma intrusa cruel, mas também uma reveladora. Ao mostrar o que não tem valor, ela ilumina o caminho para aquilo que deve guiar nossas escolhas. E quando aceitamos essa revelação, encontramos não apenas clareza, mas também uma forma de paz que o conforto jamais poderia dar. A forja do caráter silencioso acontece nas horas em que ninguém está vendo. Quando a dor se instala, não é o que dizemos ao mundo que importa, mas o que decidimos no silêncio do próprio coração. É ali, sem plateia, sem aplausos e sem testemunhas, que o verdadeiro caráter começa a ser moldado. O sofrimento tem o poder de nos despir das aparências. Ele arranca as máscaras que usamos para parecer fortes, bem-sucedidos ou invulneráveis. O que sobra nesse processo é a matéria bruta da alma, e é sobre essa matéria que o caráter começa a ser trabalhado. Diferente da imagem popular de força, o estoicismo nos ensina que os gestos mais poderosos muitas vezes não fazem ruído. Permanecer firme diante da dor, sem precisar se justificar. Escolher a disciplina mesmo quando ninguém exige. Agir com integridade mesmo quando ninguém está observando. Essas são atitudes silenciosas, mas profundamente transformadoras.
porque é justamente no silêncio das decisões solitárias que a essência de quem somos é revelada. Não é o sofrimento que define o caráter, mas o modo como você reage a ele quando ninguém mais está por perto. Epicteto dizia que o caminho da excelência é feito de pequenas ações invisíveis, e cada uma dessas ações, tomadas sob o peso da dor, constrói uma solidez que não depende de reconhecimento externo. A vida moderna valoriza muito aquilo que é visível, mas o estoicismo aponta para o contrário. Aquilo que é verdadeiro raramente se mostra de imediato. A fortaleza interior não se manifesta em palavras grandiosas, mas em comportamentos discretos, em hábitos firmes, em decisões silenciosas que resistem mesmo quando tudo parece desabar. O caráter não é algo que se constrói de fora para dentro, mas de dentro para fora. E nada testa essa construção como a dor. Quando tudo vai bem, é fácil manter a aparência. Mas quando você está diante da perda, da rejeição, da falência, é aí que você descobre com o que realmente estava edificando a própria vida. Se o fundamento era frágil, o colapso é inevitável. Mas se você vinha mesmo sem perceber, escolhendo o bem, a verdade, a moderação, a dignidade, então mesmo sob o impacto da dor, você permanece de pé. Essa permanência não é orgulhosa, nem barulhenta. Ela não se exibe, não grita por atenção. Ela simplesmente está, assim como uma árvore que resiste à tempestade sem se mover mais do que o necessário. O caráter silencioso é esse tronco invisível que sustenta a alma. E ele só é fortalecido porque, em algum momento, você decidiu enfrentar o desconforto em vez de fugir. Decidiu ser honesto, mesmo que isso lhe custasse algo. Decidiu não revidar com ódio, mesmo quando ferido. Essas escolhas são invisíveis ao mundo, mas constroem um espírito que nenhuma dor pode quebrar. Esse processo exige persistência. Nenhuma virtude nasce de um único ato. O que molda o caráter é a repetição. A repetição de se levantar depois da queda. A repetição de calar quando se quer atacar. A repetição de permanecer íntegro quando tudo convida ao desvio. Cada ato solitário é como um golpe de martelo no ferro bruto. A princípio, não parece haver transformação, mas com o tempo, a forma surge. E o que era apenas intenção se torna substância. O caráter é isso, intenção colocada em prática, dia após dia, especialmente quando dói. Marco Aurélio escrevia que a grandeza de um homem está em fazer o que deve ser feito, mesmo que ninguém esteja olhando. Essa frase resume a essência do caráter silencioso, porque a dor nos testa exatamente aí, na solidão. Quando ninguém está por perto para validar nossas ações, quando só a nossa consciência nos acompanha. E se nessas horas escolhemos a virtude, mesmo sem recompensa imediata, estamos nos forjando na mais alta dignidade humana. O mundo não precisa saber o quanto você sofre para que seu sofrimento seja real. Tampouco precisa reconhecer sua força para que ela exista. A maior parte das batalhas mais nobres jamais será vista por ninguém. Mas você saberá que lutou. Você saberá que resistiu. E isso basta. Porque ao final o que você leva consigo não é a aprovação dos outros, mas a tranquilidade de saber que foi fiel a si mesmo, mesmo quando a dor queria desviar seu caminho. A liberdade nascida do sofrimento é uma das verdades mais paradoxais da filosofia estoica. À primeira vista, a dor parece ser uma prisão. Ela limita, fere, consome, rouba energia e impõe restrições. No entanto, quando suportada com clareza e enfrentada sem fuga, ela se transforma em libertação. Porque é justamente no momento em que perdemos aquilo que julgávamos indispensável que descobrimos o quanto podemos viver sem dependências. A dor desmancha ilusões, arranca apoios frágeis e nos obriga a caminhar com as próprias pernas. Nesse processo, percebemos que a liberdade não nasce da ausência de dificuldades, mas da capacidade de permanecer inteiro apesar delas. Quando sofremos, descobrimos a verdade sobre o que realmente está sob nosso domínio. As circunstâncias não estão, o passado não está, a reação dos outros não está. Mas o modo como interpretamos e reagimos está sempre em nossas mãos. Essa distinção é a chave da liberdade estoica.
O sofrimento nos força a essa separação, pois quando não temos como mudar a realidade, só nos resta decidir como vamos responder. E ao descobrir isso, ao assumir esse poder silencioso, nos libertamos do desespero de querer controlar o incontrolável. Marco Aurélio escrevia que a alma se fortalece quando aprende a se bastar. O sofrimento, em sua dureza, é o mestre que ensina essa lição. Quando alguém perde tudo o que julgava essencial e ainda assim permanece vivo, essa pessoa entende que havia mais força dentro de si do que imaginava. Essa descoberta é libertadora, porque mostra que nossa paz não precisa depender de circunstâncias. Não se trata de ser indiferente à vida, mas de perceber que mesmo as maiores perdas não podem arrancar a liberdade de decidir como viver diante delas. A dor também nos liberta de ilusões sociais. Quando sofremos, aprendemos que a aprovação dos outros não sustenta a alma. A opinião alheia perde importância quando estamos diante de uma perda irreversível ou de uma luta interna. É nesse ponto que surge a verdadeira independência. Não agir para agradar, mas para ser fiel ao que é justo e necessário. O sofrimento corta amarras invisíveis e nos deixa diante de nós mesmos. Esse encontro, ainda que doloroso, é o início da liberdade interior. A liberdade nascida do sofrimento não é feita de conquistas externas, mas de conquistas internas. É a tranquilidade de saber que não importa o que aconteça, ainda existe um núcleo inviolável dentro de você. Esse núcleo pode ser ameaçado, pressionado, mas jamais tomado. E é nele que a verdadeira força se assenta. Quando alguém descobre essa fortaleza, deixa de viver escravizado pelo medo da dor, porque percebe que, mesmo diante do pior, ainda pode manter dignidade, lucidez e propósito. Essa libertação não elimina a dor, mas muda radicalmente sua natureza. O que antes era apenas ferida, agora se torna portal. O que antes era apenas peso, agora se torna fundamento. A dor não deixa de doer, mas passa a carregar um sentido que transforma. É por isso que os estoicos não a viam como inimiga absoluta, mas como parte do caminho. O sofrimento é inevitável, mas a escravidão a ele não é. E quando se descobre isso, nasce uma liberdade que não pode ser retirada nem por circunstâncias, nem por pessoas, nem pelo próprio destino. A liberdade que surge do sofrimento é silenciosa e invisível, mas altera tudo. Ela está na serenidade de quem perdeu e ainda assim continua de pé. Está na firmeza de quem foi ferido e escolhe não se vingar. Está na coragem de quem não controla o futuro, mas ainda assim se levanta todos os dias para viver com retidão. Essa liberdade não se exibe, mas é sentida como a maior das vitórias, porque ela mostra que, embora a vida possa arrancar quase tudo, nunca poderá arrancar o poder de ser dono de si mesmo. Esse é o ápice da lição estoica. A dor não é apenas algo a ser suportado, mas também algo que, quando acolhido, pode nos devolver a independência mais preciosa. Uma liberdade que não depende de circunstâncias, mas da clareza de que nada externo pode governar nossa alma. E é nessa consciência que nasce a verdadeira força.